Vídeo treinamento Pilar Segurança do DPO. Olá pessoal, que bom estar de novo aqui com vocês para mais um treinamento do Pilar Segurança do DPO. Hoje vamos falar sobre 4 blocos: prevenção de explosões, substâncias perigosas, equipamentos de elevação e permissão de trabalho. Prevenção de explosões. Os procedimentos de prevenção de explosão devem começar com a avaliação de riscos. Esta avaliação mapeia as atividades ligadas ao armazenamento e ao manuseio de produtos que podem ter riscos de explosão e determina os procedimentos necessários para realizar as atividades com segurança. Pessoal, explosões causam consequências graves. Olha essas imagens. Viram só? Por isso este bloco nos orienta sobre a forma correta de manusear e estocar os produtos ou substâncias que têm um risco de explosão. E essas substâncias estão presentes em algumas atividades rotineiras, como por exemplo no abastecimento de caminhões e empilhadeiras. Outras substâncias podem inclusive se juntar no ar e formar uma atmosfera explosiva na forma de gás, vapor, névoa ou pó. E nesses casos, para uma explosão acontecer, basta só uma fagulha. Outras atividades também representam riscos. Equipamentos de transporte, armazenamento e processamento de gás ou de produtos químicos e áreas de carregamento de baterias. Premissas para a realização das atividades. Todos os colaboradores devem receber treinamento sobre os princípios gerais de explosão e as medidas para evitar explosões. Os EPIs adequados para a sua função, além de, é claro, possuir a permissão de trabalho para fazer a atividade. Lembrando sempre que esses procedimentos e regras devem ser passadas a todos os colaboradores durante a integração. Fique atento sempre que alguma atividade fora da rotina esteja sendo realizada na unidade. Sempre tenha muita precaução. Permissões de trabalho são exigidas nestes casos. Procedimentos para armazenamento de cilindros P20 e de GLP. Existe local destinado ao armazenamento de cilindros P20 de GLP em gaiolas, racks ou espaços ventilados devidamente trancados. A área de estocagem de GLP deve conter a lista dos nomes e fotos das pessoas autorizadas a manusear os cilindros. Todo o manuseio do cilindro deve ser realizado por pessoas treinadas e autorizadas. Para evitar problemas ergonômicos, as trocas devem ser realizadas por 2 colaboradores. Baterias. As baterias utilizadas para paleteiras elétricas, por exemplo, requerem cuidados especiais, porque também oferecem riscos de explosão. Elas devem ser armazenadas e carregadas em áreas isoladas e seguras. Essas áreas só podem ser acessadas por pessoas autorizadas e treinadas. O processo de troca de baterias também requer muito cuidado. A troca deve ser realizada por 2 pessoas. Regras de segurança para abastecimento.
Os abastecimentos requerem cuidados especiais. O abastecedor tem um papel muito importante em todo o processo. Existe um checklist padrão que deve ser cumprido passo a passo para garantir a estrutura necessária para a segurança nas áreas de abastecimento. Vamos citar algumas dessas regras. O local de abastecimento deve ficar em uma área plana, longe da circulação de veículos e com grande ventilação. O local deve ter barreiras físicas suficientes para evitar que uma colisão de empilhadeiras ou caminhões ocorra em seus respectivos locais de abastecimento. As mangueiras de abastecimento devem possuir dispositivo de válvula corta-chamas. Os locais de abastecimento devem possuir botoeira de emergência, localizada a uma distância segura. A área de abastecimento deve estar devidamente sinalizada com os avisos de segurança. Em cada área de abastecimento, deve ter fixada uma ficha do profissional responsável pelo serviço, contendo o nome, a foto e os turnos em que cada abastecedor autorizado deve realizar os serviços com toda a segurança. Extintores de incêndio devem estar próximos à área de abastecimento e somente o abastecedor deve estar no local. Os veículos devem estacionar em paralelo à bomba e não podem haver pessoas em raio de 7 metros ao redor do local de abastecimento. Também deve haver uma sinalização indicando esta marcação. As chaves da empilhadeira ou do caminhão devem estar com o abastecedor. É proibido que o condutor fique nessa área enquanto o veículo é abastecido. Outra recomendação importante é que ninguém pode usar o celular, muito menos fumar nestas áreas. Existe o risco de causar uma grande explosão. Viram só? O celular causa sim explosões. Olha só esse teste que fizeram. Revisão. Faça a avaliação de risco de explosões em todas as áreas. Somente pessoas autorizadas e treinadas podem manusear produtos com risco de explosão. Siga os procedimentos corretos para abastecimento de caminhões e empilhadeira. Cuidado com equipamentos de transporte e armazenamento de produtos químicos. Atenção com as áreas de carregamento de baterias. Vamos entrar agora em um outro bloco do pilar segurança do DPO. Substâncias perigosas. Substâncias perigosas são utilizadas em algumas atividades nas nossas unidades. O manuseio e o armazenamento dessas substâncias requerem muita atenção. Um exemplo são as baterias que falamos anteriormente. Elas possuem ácidos que representam riscos. Então, lembre-se, somente os funcionários autorizados podem manusear estas substâncias. As pessoas que irão trabalhar com estes produtos devem evitar exposição mais longa do que o necessário. Também precisamos ter um cuidado especial com outras substâncias, como álcool e ácidos utilizados para limpeza. Nunca utilize garrafas de outros produtos, como refrigerantes, para guardar substâncias perigosas. Os produtos têm que ficar armazenados em local coberto, com ventilação e iluminação correta. O acesso a eles deve ser restrito e as portas devem estar sempre trancadas. O armazenamento deve ser feito de maneira organizada, com uma separação rigorosa dos produtos químicos incompatíveis, seguindo a matriz de compatibilidade. A matriz indica quais tipos de substâncias podem ser armazenadas juntas e quais não podem, evitando reações químicas entre os produtos. Produtos incompatíveis não podem ser guardados no mesmo local. Os produtos precisam estar etiquetados com a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos, a FISPIQ, com informações de segurança do produto, como por exemplo, propriedades físicas, efeitos à saúde, procedimentos de emergência, EPIs necessários para o uso, como óculos de proteção, botas, avental, luvas de PVC, máscara de gases. O descarte e lavagem das embalagens dos produtos químicos precisam seguir rigorosamente os procedimentos de segurança e de meio ambiente. Eles devem ser realizados por empresas contratadas e autorizadas.
Isso é para que nenhum produto entre em contato direto com o chão, causando contaminação, acidentes e outros danos à natureza. E se mesmo com todos esses cuidados de segurança acontecer um acidente, a unidade precisa estar preparada. Chuveiros de emergência e estação lava-óleos precisam ficar perto das áreas de risco para que sejam usadas pelos funcionários com rapidez e facilidade. Revisão. Somente funcionários autorizados podem manusear estas substâncias. Os produtos devem ficar armazenados em local restrito. O armazenamento deve ser feito de maneira organizada, com uma separação rigorosa dos produtos químicos incompatíveis. Os produtos precisam estar etiquetados com ficha de informações de segurança de produtos químicos. Vamos falar sobre o bloco Equipamentos de Elevação. Equipamentos de elevação. Bom, gente, são considerados equipamentos de elevação aqueles que movimentam materiais para outros locais, como elevador de carga, guindaste, plataforma elevatória, plataformas pantográficas, paleteiras elétricas e manuais, escadas. Para utilizar esses equipamentos, nas nossas unidades existem várias regras e procedimentos para evitar os acidentes. Somente pessoas treinadas e autorizadas podem utilizar os equipamentos e elas precisam de uma permissão de trabalho. Inspeções nos equipamentos de elevação. Os equipamentos devem estar etiquetados com dados importantes para o uso e conservação, como ano, fabricação, capacidade de carga, número de identificação, data da inspeção de segurança e qual a última vez que passou por manutenção. Os equipamentos também precisam ser inspecionados antes de serem utilizados pela primeira vez e revisões regulares devem ser feitas com especialistas autorizados para garantir que estão em condições de uso com segurança. E lembre que deve haver uma inspeção extra completa nesses casos: quedas e impactos, exposição ao fogo e exposição a substâncias corrosivas. Todos os equipamentos de elevação, quando não estiverem sendo usados, devem ser armazenados em áreas específicas para que sejam protegidos de danos de acordo com as especificações de cada fabricante. Inventários. O técnico precisa fazer um inventário de todos os equipamentos de elevação e eles devem estar marcados com estas informações. A carga máxima deve ser indicada com especificações do fabricante. Os equipamentos só podem ser usados se as marcações e etiquetas estiverem fixadas e atualizadas. Normas na utilização dos equipamentos de elevação. Só as pessoas certificadas e autorizadas podem operar as plataformas elevatórias, mas para isso, elas têm que fazer o treinamento específico de segurança para o equipamento. Deve ser emitido um laudo de inspeção de conformidade com responsabilidade técnica comprovada pela RT. Quando for utilizar esses equipamentos, um minucioso trabalho de inspeção e liberação precisa ser feito e só podem ser usados se forem aprovados. Elevação de pessoas. Essa atividade só pode acontecer em equipamentos de elevação feitos e aprovados para esse fim, como a plataforma pantográfica. Só é permitido o uso por funcionários terceirizados se forem aprovados com a competência comprovada. Lembrando que o técnico de segurança tem que ser envolvido e uma permissão de trabalho deve ser sempre necessária para qualquer tipo de serviço com equipamento de elevação. Não é permitido, em hipótese alguma, mesmo com adaptação, fazer levantamento de pessoas em empilhadeiras. Esse equipamento não é autorizado para fazer esse tipo de serviço. Então, mesmo que coloque uma gaiola, nunca levante pessoas em empilhadeiras. Trabalho com escadas. Escadas com mais de 2 degraus precisam ter corrimão nas laterais de todo o equipamento. A pintura zebrada é
uma boa prática de sinalização de degraus. As escadas móveis precisam de liberação pela segurança do trabalho e etiqueta de identificação. Além de estar em bom estado de conservação, antes de usar as escadas, garanta: a escada deve estar firmemente segura, tanto no topo quanto na base, que ela tenha no máximo 7 metros de altura, que possua sapatas antiderrapantes. Quando for subir, mantenha sempre os 3 pontos de apoio e não se incline para os lados. Também precisamos ter atenção ao utilizar escadas simples. As escadas devem estar bem apoiadas e outra pessoa deve estar segurando a escada. Racks. Para a utilização de racks, deve haver também inspeções regulares para identificar possíveis desgastes e condições de uso com segurança. A inspeção deve garantir que os equipamentos estejam seguros. Além disso, para a realização de trabalhos nesses equipamentos, os profissionais precisam estar devidamente treinados e autorizados. Revisão. Somente pessoas treinadas e autorizadas podem utilizar os equipamentos. Para operar estes equipamentos, é necessário uma permissão formal do técnico de segurança da unidade. Inspeções nos equipamentos devem ser feitas regularmente. Tenha cuidados especiais com racks, escadas e plataformas elevatórias. Vamos entrar agora em outro bloco do pilar segurança do DPO. Permissões de trabalho. Como você sabe, cada unidade deve implantar medidas organizacionais para garantir que os trabalhos comecem apenas após a definição dos procedimentos de segurança, que os registros de todos os riscos previsíveis tenham sido considerados e tratados. Liberação de PTR. A permissão de trabalho é uma autorização dada por escrito para execução de uma rotina, usada para controlar certos tipos de trabalhos identificados como potencialmente perigosos. A PTR é um certificado ou formulário utilizado para a permissão de um trabalho de risco. Essa permissão é baseada na avaliação dos riscos da atividade e nos métodos pré-definidos para termos todas as precauções necessárias. Essa permissão deve conter todas as etapas do trabalho, como será feita a atividade e todos os itens de segurança, como EPIs e EPCs. Só aí o técnico de segurança decide se é seguro fazer o serviço e abre uma permissão de trabalho. Todos os campos da PTR precisam ser preenchidos com a data, horário de trabalho e precisa ser assinado por todos os responsáveis da área. E o gerente responsável pela unidade precisa estar ciente e também deverá assinar as permissões de trabalho junto com o técnico de segurança. Algumas atividades críticas, além da PTR, precisam de autorizações especiais para serem realizadas. Vamos citar 2 delas. Acompanhe. Trabalhos em telhado. Trabalho em telhados no nosso negócio é uma atividade crítica e já causou acidentes fatais. Por isso, devemos ter atenção especial com estes procedimentos. Ninguém tem autorização, ou seja, não é permitido subir em telhados, mesmo que por uma necessidade extrema. Esse tipo de serviço só é autorizado pela Administração Central e Engenheiro Regional de Segurança. Além disso, todos os requisitos de segurança devem ser cumpridos para serem liberados. Esse trabalho deve ser acompanhado pelo TST da unidade. Como já vimos em outro treinamento, todas as regras para a gestão de contratadas devem ser seguidas minuciosamente para garantirmos a segurança das pessoas que trabalham nas nossas unidades. Normas para andaimes. Outro equipamento utilizado para o trabalho em altura são os andaimes. São equipamentos necessários, porém de alto risco de utilização. Por isso, devemos ter um controle dos equipamentos, das pessoas autorizadas para fazer o serviço, para que não haja nenhum tipo de risco na hora de executar uma atividade. Os andaimes devem ter a aprovação de um profissional especializado. A estrutura deve estar adequada, com escada de acesso e plataforma de trabalho.
O uso deve ser liberado somente pela segurança do trabalho e a identificação do aparelho deve estar na etiqueta de liberação. O equipamento deve estar em solo firme, nivelado e a área de trabalho deve ser isolada, sinalizada com cones e fita zebrada. Caso o andaime esteja irregular, deve ser imediatamente bloqueado e o trabalho interditado. É preciso utilizar o cinto trava-quedas para realizar esta atividade. Viram o que evitou o acidente fatal desses 3 funcionários? O uso do cinto. Muitos acidentes ainda acontecem por descuido e desatenção dos funcionários. Mas vamos mudar isso. Fiquem de olho e utilizem sempre o cinto trava-quedas. Qualquer trabalho realizado em altura superior a 2 metros deve ser autorizado pelo TST da unidade. Todo trabalho em altura representa riscos e o colaborador deve ser treinado de acordo com as normas regulamentadoras. Pessoal, não podemos contar com a sorte. A gente tem que ficar bem atento com todas as normas e equipamentos de segurança. E todos os profissionais, todos eles, antes de exercerem a função em altura, precisam estar qualificados, com a saúde estabelecida, os exames médicos em dia e ter feito os treinamentos específicos. Existem vários outros cuidados na realização do trabalho em altura. Veja só alguns documentos necessários. É preciso providenciar uma declaração de método antes de iniciar o trabalho. Todas as etapas do trabalho, como serão realizadas, todos os itens de segurança, como EPI, EPC, que devem ser verificados. Com todos esses dados em mãos, o TST avalia se é seguro fazer o trabalho em altura e depois autoriza o funcionário para realizar a atividade. Revisão. A PTR é necessária para qualquer atividade que apresente riscos. A PTR deve conter todas as etapas do trabalho e os métodos de prevenção de acidentes. Trabalhos em telhado necessitam de autorizações especiais da administração central e do engenheiro regional. É isso, gente. Nós sabemos que são muitos pontos de atenção e muitos procedimentos a serem seguidos. Mas não esqueçam que cada um deles foi pensado para que você trabalhe com mais segurança. Um bom trabalho a todos. Até a próxima!